Certeza que todo mundo já ouviu o ditado que diz que a Fórmula 1 é a Ferrari e a Ferrari é a Fórmula 1. É a única equipe que competiu em todas as temporadas do Campeonato Mundial de F1 desde 1950 e a lista de recordes que eles detêm atualmente poderia encher um livro. O maior número de corridas, de pódios e de vitórias, e claro, o mais importante, o de títulos de pilotos e de construtores também. Mas, mesmo com toda essa história e sucesso, a Ferrari é também uma super panela de pressão e a maior prova de fogo da categoria. A Ferrari é para a Fórmula 1 o que o Los Angeles Lakers é para a NBA e o Manchester United é para a Premier League. É a equipe icônica da Fórmula 1 que todo piloto deseja pilotar, e todo piloto também deseja ter sucesso e ganhar campeonatos. Vencer pela Ferrari é diferente de tudo na Fórmula 1. Mas perder pela Ferrari também traz mais pressão e críticas do que para qualquer outra equipe. Neste vídeo vamos falar sobre por que alguns dos pilotos mais icônicos que venceram campeonatos em outras equipes e têm todo o talento do mundo simplesmente não conseguiram vencer um campeonato na Ferrari. Vamos focar em Alain Prost, Fernando Alonso e Sebastian Vettel e o que exatamente deu errado para cada um desses pilotos. E como a própria Ferrari falhou com cada um deles à sua maneira. Então, vamos começar com Alain Prost. Desde o início, a dinâmica de Prost e Ferrari foi complicada, e em termos do que realmente deu errado é de longe a situação mais complexa das três, porque durante o início dos anos 90 a equipe ainda operava de uma forma muito ultrapassada. Isso foi muito antes de Jean Todt modernizar e revolucionar a equipe para o modelo do que vemos hoje. A história de Prost e Ferrari é uma história muito mais profunda do que iremos abordar neste vídeo. Mas, se você estiver interessado em ver um vídeo dedicado sobre uma masterclass de equipe disfuncional que foi a Ferrari do final dos anos 80 e início dos anos 90, então já deixe um like neste vídeo e deixe seu comentário também. Dos três, Alain Prost foi o que passou menos tempo na Ferrari, já que só esteve lá por 2 anos, mas é interessante olhar para trás e ver a rapidez com que as coisas realmente deram errado. No final de 1989, Prost havia acabado de conquistar seu 3º título mundial na McLaren, após um de seus 2 acidentes bizarros com seu então companheiro de equipe Ayrton Senna em Suzuka. Prost decidiu deixar a McLaren no final daquela temporada. Em seu primeiro ano na Ferrari com Nigel Mansell como companheiro de equipe, ele quase conquistou o título de 1990 na primeira vez que tentou pela Ferrari, antes de acontecer a segunda de suas infames batidas com Ayrton Senna em Suzuka, que automaticamente tornou Senna campeão. Apesar dos problemas se acumulando com a Ferrari, e especialmente com seu então companheiro de equipe Nigel Mansell, 1990 foi um bom ano em que Prost e Ferrari perderam o título por pouco, mas ainda foram bem, tendo 5 vitórias e 9 pódios. E é incrível que exatamente um ano depois, Prost seria demitido da equipe antes da última corrida da temporada de 1991. Quando tentamos entender por que Prost nunca conseguiu ganhar um título com a Ferrari, tudo se resume a 2 pontos principais. Primeiro, a falta de comunicação dentro da equipe e dos seus pilotos, e segundo, a falta de liderança tanto do chefe da equipe de F1 quanto da própria empresa de carros de luxo. Muita gente pensa que a gestão da Ferrari é ruim hoje em dia, mas não era nada comparado com aquela época. O maior problema é que não havia um verdadeiro líder que pudesse lidar com 2 pilotos número 1 como Prost e Mansell, principalmente em 1990, quando a Ferrari era realmente competitiva e poderia ter conquistado o título. Foram muitas brigas entre Ferrari, Prost e Mansell, que incluíam coisas como troca de chassis e ocultação de mudanças de configuração e, ao contrário da McLaren com Ron Dennis, Alain Prost disse especificamente que a Ferrari não tinha um líder que pudesse controlar 2 pilotos top de linha. A mídia também desempenhou um papel importante, porque naquela época a influência que a mídia italiana tinha sobre a Ferrari e o pessoal de Maranello era enorme e foi uma das maiores causas de divisão na equipe. Prost sempre falava abertamente sobre a bagunça na Ferrari e é aí que ele também se encaixa nessa equação. Porque, em termos de pilotagem, não dá para culpar o professor como ele era conhecido naquela época. Ele resistiu à pressão e teve ótimas atuações para chegar perto do título de 1990, e mesmo quando a Ferrari perdeu desempenho, ficando atrás de McLaren e de Williams em 1991, e com Prost tendo um companheiro de equipe novo, ele ainda era sem dúvida um dos melhores pilotos do grid. Mas, o que até Prost admitiu mais tarde, é que ele era muito honesto e muitas vezes falava demais sobre os problemas da Ferrari. Na Fórmula 1, uma cruel faca de 2 gumes é que, embora gostemos de ver os pilotos sendo sinceros, quando se trata da Ferrari, controlar suas emoções na mídia e lidar com as coisas internamente para proteger a imagem da equipe, na maioria das vezes, é a melhor coisa a fazer e, na verdade, é algo que Vettel foi capaz de fazer muito bem durante seu tempo na equipe, mas vamos falar disso mais pra frente.
1991 foi um caos dentro da equipe, o que rendeu uma temporada sem vitórias e eles chegaram a demitir o chefe da equipe, César Fiorio. Na mídia, a culpa foi jogada exclusivamente sobre os ombros de Prost, de que foi ele quem forçou a saída de Fiorio. Mas o que é ainda mais louco é que durante a temporada de 91 tiveram conversas e negociações reais para fazer de Alain Prost o diretor esportivo da Ferrari e também tê-lo como piloto. Isso só mostra o quão dividida e rachada a equipe estava. O clímax de tudo, claro, foi o que aconteceu no Grande Prêmio do Japão no final da temporada de 91. Após a corrida, Alain Prost descreveu como foi pilotar a Ferrari, dizendo que era como um caminhão horrível de dirigir sem nenhum prazer. E é aqui que a história foi realmente alterada, porque a razão pela qual ele disse que a Ferrari parecia um caminhão não foi porque não era um bom carro, mas porque durante a corrida seus amortecedores quebraram e ele estava apenas descrevendo como isso afetou as características de dirigibilidade do carro. A ironia de Prost ter sido demitido pela Ferrari acabou sendo que a Ferrari piorou ainda mais no ano seguinte, em 1992, caindo para o 4º lugar nos construtores e chegando em apenas 2 pódios. Prost voltou em 93 na equipe Williams e em sua temporada de retorno conquistou seu 4º título de pilotos, apenas solidificando seu status como um dos maiores e mais completos pilotos de todos os tempos antes de se aposentar no final daquele ano. É difícil resistir à atração da Ferrari para qualquer um, inclusive para Lewis Hamilton. Mas, no caso de Fernando Alonso, e porque ele não deu certo na equipe, podemos dizer que as expectativas dele nunca corresponderam ao que a Ferrari foi realmente capaz de produzir. No estilo clássico de Fernando Alonso, a forma como ele entrou na equipe foi cercada de polêmica, já que Kimi Raikkonen, que além de ter contrato para 2010 também era o último piloto campeão da Ferrari em 2007, foi demitido para que Fernando pudesse entrar na equipe. Apesar de Massa estar na equipe há 4 anos e ter lutado pelo título apenas 2 anos antes, em 2008, Fernando era um piloto de calibre diferente. E após a decepção de perder o título por 1 ponto em 2007 e de 2 anos medíocres com a Renault, desde o primeiro dia ele chegou como piloto número 1 na Ferrari. Ele era o líder da equipe e estava mais motivado do que nunca para voltar a vencer corridas e lutar por campeonatos. Dos 3 pilotos que escolhemos, a Ferrari provavelmente esteve mais unida durante os anos de Fernando Alonso, e a forma como Stefano Domenicali liderou a equipe foi realmente forte. Ele tomou decisões difíceis, não há dúvida sobre isso, e Massa foi quem saiu mais prejudicado nesse tempo, principalmente no incidente das ordens de equipe em Hockenheim em 2010. Ou como coisas ainda menores, como ter que cumprir penalidades estratégicas para que Alonso pudesse subir no grid como nos Estados Unidos em 2012. Pode ser difícil de admitir, mas naqueles momentos Felipe não estava nem perto da luta pelo título, e pelo menos a equipe apoiou totalmente um piloto e suas decisões para dar a Fernando a melhor oportunidade de sucesso em vez de ficar em cima do muro, o que na verdade torna as coisas piores para ambos os pilotos. Ele motivou a equipe da melhor maneira possível, tirando tudo e muito mais dos carros que dirigia. Em termos da pressão de pilotar para a Ferrari, de uma forma muito estranha, isso quase fez ele pilotar melhor. Muita gente acha que a melhor temporada de Alonso na Fórmula 1 não foram nenhum dos anos da conquista de título, em 2005 ou 2006, mas sim a temporada de 2012, em que ele levou o 3º melhor carro do grid para uma decisão de título. Mas ao mesmo tempo, quando as coisas não iam tão bem, Fernando era Fernando. Olhando para trás, embora você possa criticar a equipe e dizer que Fernando às vezes mostrava sua frustração, e como Alain Prost talvez lutasse para controlar suas emoções, o fato é que os carros que a Ferrari deu a Fernando nunca foram bons o suficiente para vencerem o título, e em termos de títulos de construtores, Fernando nunca pilotou nem o 2º carro mais rápido do grid. Mas, em 2010, embora o carro fosse bom, a Red Bull ainda era o melhor carro do grid e a McLaren, no mínimo, era provavelmente ainda melhor que a Ferrari. E o que as pessoas esquecem é que, embora Vettel tenha vencido a 3ª corrida da temporada na Malásia, ele teve 2 problemas de confiabilidade nas 2 primeiras corridas, enquanto liderava confortavelmente ambas. Portanto, embora a estatística divulgada seja que, em 2010, Sebastian nunca liderou o campeonato até conquistá-lo em Abu Dhabi, na realidade, Vettel deveria ter vencido as 3 primeiras corridas da temporada de 2010, e a partir daí ninguém teria chegado, dado o quão poderoso aquele carro era nas mãos dele, especialmente na qualificação. Em 2010 e especialmente em 2012, Fernando teve a sorte de capitalizar 2 temporadas malucas que tinha várias equipes e vários pilotos capazes de competir por vitórias, o que significava que mais vitórias estavam sendo roubadas de Vettel e sua Red Bull, e fez a Ferrari parecer melhor do que realmente era.
Quando se trata dos anos perdidos em 2011 e 2013, onde a Ferrari não estava em lugar nenhum, ao contrário da época de Prost e Vettel, a Ferrari nem chegou a terminar acima do terceiro lugar nos construtores quando Alonso estava na equipe. E ainda assim, apesar de tudo, quando você olha onde Fernando terminou no campeonato nesses 4 anos antes do início da era híbrida em 2014, ele conquistou o segundo lugar no campeonato 3 vezes e um quarto lugar na outra. No final da temporada de 2013, e após 4 anos de desempenho fraco da Ferrari, as coisas realmente começaram a desandar e o frustrado Fernando Alonso que conhecemos começou a mostrar sua cara e a ser mais crítico e mais vocal sobre a equipe, o que, aliás, parece ser um padrão com grandes pilotos chegando ao fim de seu tempo na Ferrari. E quando chegou a era híbrida em 2014, a Ferrari piorou ainda mais. E em vez de construir um carro que lutava para competir pelas vitórias nas corridas, entregou um carro que mal conseguia competir pelos pódios. A essa altura, Alonso estava de saco cheio e com a demissão de Stefano Domenicali, que foi substituído por Marco Mattiacci, que também foi demitido menos de 6 meses depois e substituído por Maurício Riva Benet, o relacionamento chegou ao fim e tanto Fernando quanto Ferrari precisavam de um reinício. O que é mais doido, olhando para a temporada de 2014 e para o tempo de Fernando na Ferrari em geral, é que não tem uma única temporada em que você possa dizer que Alonso não cumpriu o que lhe foi dado pela Ferrari. Ele teve 2 companheiros de equipe sólidos, Felipe Massa e depois um campeão mundial, Kimi Raikkonen, mas apesar de pilotar frustrado e tentar sair da equipe em 2014, Fernando ainda entregou 110% e ainda estava destruindo companheiros de equipe mesmo naquela época, com Kimi marcando apenas 55 pontos e terminando em 12º, enquanto Fernando fez quase 3 vezes mais, marcando 161 pontos, terminando em 6º lugar e marcando apenas 2 pódios em sua última temporada pela Ferrari. A conclusão deste fracasso será sempre que, embora a atração da Ferrari sempre esteja lá, ela é muitas vezes acompanhada pela sua capacidade de produzir máquinas abaixo da média que frustram seus pilotos e iniciam uma busca por culpados dentro da equipe. Mas, quando se trata de Vettel e durante seu tempo na Ferrari, que foi o mais longo dos 3, a única palavra que sempre surgirá é pressão. Para Sebastian, sempre pareceu que a mudança para a Ferrari era muito mais do que apenas um novo começo. Depois de vencer 4 títulos mundiais e ser derrotado por Ricciardo em 2014 na Red Bull, foi a oportunidade de fazer o que seu herói de infância, Michael Schumacher, foi capaz de fazer e ganhar um campeonato ou possivelmente vários campeonatos para o time mais famoso do grid. Então, desde o início, o nível de expectativa e pressão, até mesmo dele mesmo, era enorme. E o que vimos de Vettel durante seu tempo na Ferrari e também durante seu tempo na Red Bull é que ele tinha que ser o piloto número 1 indiscutível e ter um companheiro de equipe com quem se sentisse confortável. E mais importante de tudo, ter um carro que fosse bom. Caso contrário, Vettel tendia a deixar suas emoções transbordarem no carro, o que se traduzia em erros na pista. No que diz respeito à equipe em si, é impossível ignorar a mudança entre os anos de Riva Benet e Raikkonen e os anos de Binotto e Leclerc, e o que isso fez com a confiança de Vettel e no final com seus resultados na pista. Agora, assim como Prost e Alonso, mais uma vez outro chefe de equipe foi demitido, mas o que parece diferente na situação do Vettel é que, quando Mansell deixou a equipe, Jean Alesi entrou e um chefe de equipe foi demitido, Prost ainda era o número 1 da equipe e ainda pilotava com o melhor de suas habilidades. Para Alonso, quando Massa saiu e Raikkonen entrou e novamente o chefe da equipe foi demitido, Alonso ainda era o número 1 com seu melhor desempenho absoluto, independentemente de quem eles colocaram contra ele e de quão ruim ficou o ambiente da equipe. Com Sebastian, a mudança cultural, que pode ser atribuída a muitas coisas, entre elas a chegada do jovem Charles Leclerc, significou que Vettel não foi capaz de manter o controle dominante dentro da equipe e não foi capaz de controlar suas emoções no carro. À medida que a pressão começou a aumentar, ele sentia que a equipe que ele havia construído ao seu redor começou a abandonar o barco conforme foram perdendo a confiança nele. A própria equipe e a gestão também devem ser questionadas, porque, embora a era Binotto ao lado de Vettel tenha sido terrível, para dizer o mínimo, mesmo em 2018, quando Vettel tinha um carro bom o suficiente para ganhar o título, Maurício Riva Benet não teve coragem de apoiar totalmente Vettel, usando Raikkonen como piloto número 2, mas não como Domenicali usou Massa com Alonso. O que faltou à Ferrari e às vezes ainda faz falta é uma voz clara de comando no topo da equipe e alguém que consegue gerenciar 2 pilotos em uma luta pelo título. A história de Sebastian Vettel é o melhor exemplo de quando a pressão é demais para um piloto e quando a gestão simplesmente não sabe lidar com as situações difíceis. Para resumir todo este vídeo, grandes pilotos continuarão a vir para a Ferrari porque a chance de correr pela famosa escuderia com aquele cavalo empinado, o cavalino, no volante é como uma droga a qual a maioria dos pilotos nunca será capaz de resistir. E devolver os dias de glória ao time mais famoso e ao time mais estimado do grid fará de qualquer um uma lenda para sempre.
Mas isso não significa necessariamente que a própria Ferrari sempre corresponderá às expectativas de colocar seus pilotos no melhor carro possível e na melhor posição possível para ter sucesso e aprender com todos os erros que cometeram ao longo dos anos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever. Estamos a caminho de 15 mil inscritos, então esperamos chegar lá em breve.